Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te fazer uma pergunta sobre Jesus Cristo. Por que muitas pessoas se decepcionam com Jesus? Porque muitas pessoas esperam e não tem alguma coisa realizada na sua vida ou várias coisas realizadas na sua vida e se decepciona com Jesus Cristo. Isso não está relacionado ao poder, não está relacionado à autoridade de Cristo, mas está relacionado à expectativa em que geramos sobre Jesus Cristo. Isso tem a ver com a falta de conhecimento e de relacionamento com Cristo. Se conhecemos uma pessoa que vive alcoolizada, não nos estranha encontrá-la alcoolizada durante o dia. Se sabemos que uma pessoa tem por caráter ser mentirosa, não surpreendemos com as mentiras dessa pessoa. Ou se é uma pessoa que o tempo inteiro está estressada, não nos surpreende sua ira. Mas por não conhecer Jesus Cristo, nós atribuímos a Cristo coisas que Ele não nos prometeu, coisas que Ele não disse que faria. Jesus, quando Ele veio, Ele trouxe uma promessa de salvação para o povo dele. E quando Ele morre, 2 homens vão caminhando e esses homens eles vão conversar com o próprio Jesus. Só que Jesus agora já tinha ressuscitado e eles não conheceram Jesus. E eles começaram a falar que Jesus tinha prometido uma salvação, no entanto ele morreu e não fez nada. Então eles estavam decepcionados com Jesus porque ele tinha prometido que ia salvar o povo dele e não salvou. O povo dele continuava sob domínio dos romanos. Eles não perceberam a promessa de Cristo. Cristo disse que salvaria. E eles entenderam que era uma salvação natural. Uma salvação política, uma salvação no nível de terra. E o Senhor estava falando de uma salvação espiritual. Era tirar a pessoa do inferno e transportar para a luz. E não tirar do domínio romano para eles serem autônomos. Então, a falta de conhecer a Cristo nos impede de ver quem Ele realmente é. E Jesus, Ele nos deixou muito claro que Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. E Jesus, ele veio para poder nos trazer sustento, nos dar alimento, o pão e água alimenta. Quando aquela mulher samaritana estava buscando água, ele falou para ela assim: se você beber da água que eu te dou, nunca mais você vai ter sede. Por quê? Porque a água que ele dava era uma água que alimentava, que saciaria a sede espiritual dela eternamente. Não precisava dela buscar em maridos a sua realização, porque ela já ia no 5º marido. Então, Jesus, ele é alimento, ele é sustento para quem o conhece. Jesus, ele é a direção. Jesus é o caminho, ele é a direção que nos leva para o Pai. Ele é a verdade, porque não se vai ao Pai com engano. Então não adianta pensar que vai conseguir de Jesus coisas que ele não prometeu, ou vai tentar enganar Deus pensando que com os enganos que se faz a nível natural, vai se enganar o espiritual, porque não vai. Jesus é a verdade e é somente através de Jesus é que nós vamos ao Pai e ele é vida, porque Jesus é que nos conduz à vida eterna. Então ele é o caminho, ele é a verdade, a vida, e ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus, ele é nosso modelo, ele é o exemplo. É através dele que nós vamos caminhar rumo a tudo que o Pai nos prometeu, e são grandes promessas, mas não é na base da troca, não é na base da cobrança, mas é na base do conhecimento, relacionamento e entrega. É nesse lugar que Jesus, ele nos espera. Por isso as pessoas estão frustradas nas suas vidas, estão decepcionadas, porque está esperando que o Senhor seja um provedor, seja um Deus doador, seja um Deus que satisfaça as vontades, os desejos, enquanto o plano e o propósito de Deus é que nós o busquemos em primeiro lugar. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas, elas não são negociadas, elas são acrescentadas depois que ele vê a sinceridade no coração. Enquanto nós não entendermos isso, é muito difícil conhecer a Jesus. Por isso eu gostaria de te trazer essa mensagem hoje, para que você se dedique a conhecer a Jesus Cristo, que você se dedique a viver com Cristo e não esperar negociar com Ele. Faz isso que eu faço aquilo. Não adianta dar birra com Jesus. Não adianta se estressar com Jesus. Não adianta dar chilique com Jesus. O prejuízo é de quem dá, de quem faz. O Senhor, ele não tem compromisso com um negócio, com futilidade, com ataques que alguém queira fazer. O Senhor não tem compromisso com os planos, com os desejos, com os sonhos. Ele não tem compromisso com nada. Por isso que eu digo que os seus planos, seus sonhos, seus desejos, quando eles estão alinhados
quando a paz do Senhor é árbitro no nosso coração, é porque esse desejo que está no seu coração já nasceu no coração dele primeiro. O Senhor tem compromisso conosco de que nós venhamos a viver cada um dos nossos dias como Ele escreveu e não como nós queremos escrever. Por isso eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Dedique-se a conhecer a Cristo, a conhecer o caráter de Cristo, a essência de Cristo e ser o imitador dele, porque aí sim você vai usufruir da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.